En esta sección vamos a estudiar la definición precisa de espacio vectorial y vamos a hacer algunos ejemplos importantes de espacios vectoriales. Então, como vimos na sessão anterior, um espaço vetorial é um conjunto que cumpre uma lista de propriedades. Então, em geral, um espaço vetorial vai ser isso, um conjunto V, no qual podemos fazer duas operações entre objetos do conjunto. Podemos somar elementos do conjunto e multiplicar elementos do conjunto por números. Vamos chamar esses números escalares. De modo que essas duas operações têm essas 10 propriedades que estão listadas aqui. Por exemplo, se eu pego dois elementos do conjunto, a soma também tem que estar lá, a soma tem que ser associativa, tem que ter um elemento neutro, ou seja, um elemento Z, de modo que se eu somo esse elemento Z com qualquer elemento de V do conjunto, então a soma tem que ser o mesmo elemento do conjunto. E para cada elemento do conjunto tem que existir um outro. Para cada elemento U do V tem que existir um outro elemento, vamos chamar de V, de modo que a soma dos dois tem que dar um neutro. Esse elemento V geralmente se chama oposto do vetor U. E esse elemento Z se chama neutro. A soma tem que ser comutativa. Agora, essas outras 5 propriedades que estão relacionadas com o produto por números, produto escalar. Por exemplo, se eu pego um vetor, um elemento de V, e eu multiplico por um número real alfa, então o resultado tem que estar no mesmo conjunto V. Essas duas propriedades estão relacionadas com a distributividade, uma espécie de distributividade, né? Alfa mais beta são números, alfa mais beta vezes V é alfa vezes V mais beta vezes V. E ao contrário também, alfa vezes U mais V é o mesmo que alfa vezes U mais alfa vezes V. Observem que aqui temos soma de números, aqui temos soma de elementos de V, que vamos chamar mais na frente de vetores. E uma espécie de associatividade, né? Aqui temos dois números, beta é um número vezes V, vezes alfa, que é o mesmo que multiplicar os dois números alfa e beta, e isso vezes V. E o número 1 é uma espécie de neutro do produto escalar. Como vimos na anterior seção, o conjunto R2 com aquelas duas operações satisfaz essas 10 propriedades. Então, ele é um espaço vetorial. Quando um conjunto V tem essas duas operações e satisfaz essas 10 propriedades, chamamos o V de espaço vetorial. E os elementos de V chamamos de vetores. No caso de R2, os pares ordenados são os vetores. E a soma de vetores é aquela soma componente a componente, e o produto por escalar é o produto a componente também. Eu vou fazer agora alguns exemplos importantes de espaços vetoriais. Por exemplo, o conjunto Rn, que é um conjunto de n tuplas. É um conjunto que é uma generalização do espaço R2. Em vez de ter duas componentes só, ou seja, só pares, vamos ter agora n tuplas. Se n for 3, teríamos ternas, né? Ternas ordenadas. Se n for 4, temos quaternios. No caso geral, é uma n tupla. E aí temos duas operações, a soma de elementos de Rn, que é feito da mesma forma que os pares, componente a componente, x1 mais y1, x2 mais y2, xn mais yn, e o produto de números por vetores, que é o produto de um número por cada uma das componentes do vetor.
Ah, y esas duas operações nesse conjunto Rn satisfazem as 10 propriedades, como podemos ver aqui, por exemplo, se eu pego dois vetores de Rn, o resultado claramente é um novo elemento de Rn, é uma n-tupla também. Então, a primeira condição se satisfaz, evidentemente. A somatória é associativa. Se somamos esses dois vetores e o resultado com um terceiro vetor, elemento de Rn, então esse resultado é o mesmo que se eu somo os dois últimos primeiro e o resultado com o primeiro vetor. O resultado vai dar exatamente o mesmo. E esse elemento de Rn cujas componentes são todos zeros é neutro do Rn. Esse é o Z, que se comporta justamente como neutro. É um neutro, né? Se somamos qualquer vector com esse elemento, o vector original fica invariável. A propriedade 4, que diz que cada elemento tem oposto, né? O oposto desse elemento é o elemento com os sinais trocados. De modo que se eu somo esse elemento com esse aqui, a soma é o neutro, que é o vetor zero, o vetor cujas componentes são zeros. A soma de vetores é comutativa também. A propriedade que diz que se eu multiplico um elemento de Rn por um número escalar, o resultado novamente vai ser um elemento de Rn, claro, porque o resultado também é uma n-tupla. Se eu multiplico um número por uma n-tupla, o resultado também é uma n-tupla, tem n componentes. Então a sexta propriedade se satisfaz trivialmente. A propriedade distributiva também é certa, a primeira. Isso podemos fazer um detalhe da demonstração. Observem que, como esse aqui é escalar, como esse aqui é um número, então eu posso multiplicar esse número por cada uma das componentes. Então isso vai dar alfa mais beta vezes x1, alfa mais beta vezes x2, até alfa mais beta vezes xn. Aqui todos agora são números, alfa, beta, x1, alfa, beta, x2, todos eles são números. Então sabemos que existe a distributividade entre números. Isso vai dar alfa vezes x1 mais beta vezes x1, alfa vezes x2 mais beta vezes x2 e alfa vezes xn mais beta vezes xn. E aí eu posso separar em dois vetores, alfa x1, alfa x2, alfa xn e beta x1, beta x2 até beta xn. E o primeiro é justamente alfa x1, x2, xn. E o outro é beta vezes x1, x2 até xn. Então, a propriedade 7 é verdade, né? E essa é a forma de provar. As outras propriedades podem ser provadas de forma parecida. Depois também satisfaz a propriedade 8, que é outra espécie de distributividade. Alfa se distribui para a soma de vetores. E a propriedade 9, que é uma espécie de associatividade, né? E o número 1 é neutro, né? Isso é bastante claro, né? 1 vezes o vetor x1, x2, xn é o mesmo que 1 vezes x1, 1 vezes x2, 1 vezes xn, que dá esse vetor. Então, o conjunto Rn com essas duas operações satisfaz a lista de 10 propriedades
Portanto, L é um espaço vetorial. Então, os elementos de L são os vectores são as n-tuplas de Rn, e a soma de dois vectores é a somatória componente a componente, e o produto por um escalar é o produto do escalar componente a componente. Né? O vector zero, o vector neutro, que é constituído por cujas componentes todos são zeros, escrevemos simplesmente por zero, como zero, e o oposto de x, cujas componentes são os opostos de cada um desses elementos, escrevemos simplesmente como menos x. Então, esse é nosso primeiro exemplo de espaço vetorial. Temos dois casos particulares deste espaço que são muito importantes. O primeiro caso é R2, que é o conjunto dos pares ordenados. O outro é o R3, que é o conjunto das terras ordenadas, que é o nosso espaço tridimensional no qual a gente mora. E agora vamos ver outro exemplo importante. Nesse outro exemplo, vamos considerar o conjunto das funções, que vai do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Todas as funções. Por exemplo, nesse conjunto está a função seno, cosseno, todos os polinômios. A função exponencial. Não está a função logaritmo, porque o domínio dessa função não é todos os números reais. Aqui estão todas as funções cujo domínio são os números reais. Por exemplo, está a função valor absoluto aqui. Também está a função granulada, que é 1 nos números racionais e 0 nos números irracionais. E lembrem como somamos duas funções, né? Se eu quero encontrar a soma de duas funções, a soma de duas funções aplicada num ponto x é a soma dos valores da função naquele ponto x. E o produto escalar de um número alfa vezes uma função em um ponto x é alfa vezes o valor da função no ponto x. Essas são duas operações definidas no F. E essas duas operações satisfazem também as 10 propriedades. Por exemplo, se a soma de duas funções é novamente uma função, né? O domínio dela continua sendo todos os números reais. Também é associativa. A soma de funções, se eu somo duas funções primeiro e o resultado com uma terceira função, o resultado vai dar exatamente o mesmo que eu somasse as duas últimas funções, o resultado com a primeira função. E a função cujo constante é zero, cujo valor sempre é zero, constante, é a função neutra. Se eu somo qualquer função com a função constante zero, eu vou ter exatamente a mesma função. E para qualquer função f de x, o oposto dessa função vai ser menos f de x. E a soma de f de x com menos f de x dá zero, que é a função neutra. A soma de funções é comutativa. E a multiplicação, quando eu multiplico uma função por uma constante qualquer, eu vou ter novamente uma função cujo domínio é o mesmo R, ou seja, essa propriedade se satisfaz. A distributividade também, se eu somo dois números e o resultado multiplico por F, posso distribuir a F para cada um deles. Podemos até fazer uma prova disso. Para ver se essas duas funções são iguais, simplesmente eu tenho que aplicar no ponto x, né? Então, alfa mais beta de f aplicado num ponto x.
isso é igual a isso é o mesmo que alfa mais beta de f de x. Agora, f de x é um número, alfa e beta também são números, então eu posso distribuir alfa vezes f de x mais beta vezes f de x, que é exatamente o mesmo que alfa f mais beta f aplicado no ponto x. Então, alfa mais beta vezes f aplicado em um ponto x qualquer é alfa f mais beta f aplicado no mesmo ponto x, ou seja, essa propriedade é verdade. O mesmo as outras, né? Também podemos fazer dessa forma para dar certo a associatividade também, e 1 vezes f é o mesmo f. Então, da mesma forma, a função neutra, que é a função constante zero, eu anoto simplesmente como zero, e o oposto da função f de x eu anoto como menos f de x. Então, esses dois exemplos vão ser muito usados no transcurso do capítulo e da disciplina.